paz do Senhor a todos amados. Venho mais uma vez dar votos de agradecimentos a Deus, na pessoa do Espírito Santo, e por mais uma oportunidade que me fora dada de poder compartilhar a palavra do Senhor com os amados e distintos ouvintes. Quem fala é o irmão Andrade, e hoje estaremos dando início do nosso seminário subordinado ao tema unção. Falaremos então sobre a unção do Espírito Santo. Vamos então definir o que é a unção. Lembrando que da vez passada, quando falamos sobre o Espírito Santo, nós falamos sobre a terceira manifestação do Espírito Santo, que é sobre. E esta terceira manifestação, que é o revestimento de poder, que se refere na unção do Espírito Santo, que estaremos então aqui a falar na noite de hoje. O que é então a unção? A unção, ela tem várias definições. Uma delas é o poder de Deus que nos conecta a Deus. A unção também pode ser chamado como uma capacidade que Deus dá aos homens para fazerem coisas sobrenaturais que a maioria não consegue. Então a unção é também a capacidade de nós nos desdobrar no sobrenatural. Ou seja, para nós nos desdobrar no sobrenatural é necessário a unção do Espírito Santo. E para isso nós então vamos ler a palavra do Senhor no que concerne a este mesmo assunto. Em Lucas, capítulo de número 24, no seu versículo de número 49, que já é um texto conhecido, ele diz o seguinte: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aqui nós vemos que os discípulos lhes foi dado uma recomendação que eles ficassem em Jerusalém até que o poder, a unção do Espírito Santo viesse sobre a vida deles. Existe diferença entre a unção do Espírito Santo e a presença do Espírito Santo. Onde está então esta diferença? Nós temos a unção como sendo o poder e nós temos a presença como sendo a pessoa do Espírito Santo, ou seja, a glória de Deus. A Bíblia fala em Abacuque, no seu capítulo de número 3, no versículo de número 3 até o 4, diz que Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor era como a luz. Raios brilhantes saíam da sua mão e ali estava o esconderijo da sua força. Nós vemos aqui que o poder de Deus está escondido na glória de Deus. A glória de Deus cobre os céus e a terra. E das mãos do Senhor saem raios, estes raios brilhantes que é chamado o poder, a unção. Por isso diz que ali está o esconderijo da sua força. Então o poder de Deus está escondido de dentro da presença. É como dizer o exemplo do ovo. Nós temos, o ovo está dividido, tem duas partes. Temos a clara e temos a gema. Vamos subentender a clara como sendo a glória, a presença de Deus, e a parte amarela vamos subentender como o poder que está escondido dentro da clara. Então nós temos essa divisão, a unção como sendo uma coisa e a presença de Deus como sendo uma outra coisa. E com esta divisão, o ser humano ele pode carregar uma da outra, ou seja, pode ter a presença do Espírito Santo e não ter a unção do Espírito Santo, como também pode ter a unção do Espírito Santo e não ter a presença do Espírito Santo. Qual é então a grande importância ou a utilidade da unção? Lembrando que a unção, que é o poder de Deus, que nos conecta, que é o poder de Deus para nós nos desdobrar no sobrenatural, para nós vencermos, para nós cumprirmos a tarefa que nos é incumbido, é necessário a unção do Espírito Santo. É necessário que nós estejamos cheios do poder de Deus, porque nós temos um inimigo que não se vence com a carne, temos um inimigo que não se vence com a literatura. Nós temos uma oposição que é necessário nós termos a unção do Espírito Santo que vai nos dar a ousadia
de nós enfrentarmos as tribulações e nós vencermos as situações que nos há de vir através do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus. É por esta causa que nós precisamos da unção. Também nós precisamos da unção, porque é através dela que nós estaremos conectados com a presença. Porque é através dela que nós estaremos conectados com o Senhor. Quando o poder dele vem, quando nós buscamos o Senhor, quando nós estamos carregados com unção, nós temos o livre acesso à presença de Deus. Nós temos chaves para a abertura dos céus. Os céus se tornam abertos. Por quê? Porque nós carregamos o poder do Senhor. E quando nós carregamos o poder, não tem demônio, não tem principado, não tem ninguém que vai se opor à nossa tarefa que nos foi dado. Porque Deus nos deu uma responsabilidade, Ele nos revestiu de poder para nós cumprirmos esta mesma responsabilidade. E não obstante, como então nós vamos saber que nós estamos debaixo da unção? Ou como saber que eu fui revestido de poder? A Bíblia, ela nos informa em João, no seu capítulo de número 7, no seu versículo de número 38, ela nos diz o seguinte: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus estava a se referir do Espírito Santo que haviam de receber, ou seja, da unção, do revestimento de poder. Os rios de água viva representam as reações físicas da unção no nosso corpo. E estas reações podem ser embriaguez. Atos 2, quando os discípulos foram revestidos de poder, eles estavam com o efeito da embriaguez, onde na qual um dos homens disse que eles estão bêbados. Este é um dos efeitos da unção sobre o nosso corpo, a reação da unção. O outro efeito também é o formigamento. Você vai sentir partes do teu corpo a formigar. E o outro efeito é tontura, é efeito de gelo, parte do teu corpo fresco, quentura em partes do corpo, ondas de arrepio. Lembrando que as ondas de arrepios não são efeitos da presença, mas são efeitos da unção do Espírito Santo sobre o nosso corpo físico. O nosso corpo físico, então, ele vai sentir estas reações deste poder. E outra é as ondas de eletricidade, ondas elétricas, onde o homem fica estrebuchando, ou o homem fica se rebolando e dando outros efeitos, risadas, gritos. Então esta unção no corpo físico, ela tem vários efeitos, que são os rios das águas vivas. E esses rios que são os efeitos da unção sobre o nosso corpo. Mas a maior evidência na Bíblia Sagrada de alguém que foi revestido de poder é a capacidade dele orar em línguas. A capacidade dele falar em outras línguas, que é um dos maiores sinais do revestimento de poder. Não significa que quem não fala em língua não tem a unção do Espírito Santo, mas a maior evidência, um dos sinais muito mais falados, é a oração em línguas. E para esta feita, nós então temos estas reações físicas sobre o nosso corpo. E quando a gente vai no nosso quartinho de oração para orar a Deus, é necessário que nós estejamos debaixo do sobrenatural, ou seja, orar com a unção do Espírito Santo. Porque se nós orarmos sem a unção do Espírito Santo, é como que a nossa oração é nada. Por quê? Porque este poder que está sobre nós, a unção que é o poder que está sobre nós, ele rompe as barreiras do céu de bronze, porque nos dá o acesso, o livre acesso à presença de Deus. Então nós temos facilidade de nos comunicarmos com Deus. Por quê? Porque nós temos acesso, nós temos fardamento, nós temos patentes, nós somos soldados de elite equipados. E nós quando falamos Senhor Jesus, é diferente de uma pessoa normal falar Senhor Jesus. Nós falar Senhor Jesus, a nossa palavra sai carregado de muito poder. É por esta causa que é muito necessário nós sermos carregados da unção do Espírito Santo. Por isso, meu amado, nós precisamos buscar a unção do Espírito Santo. Depois de nós aceitarmos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, a unção do Espírito Santo é a prioridade.
O que significa dizer que quando uma pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele deve buscar a unção. Vejamos então, em Atos capítulo de número 8, quando o evangelho é chegado a Samaria, a Bíblia nos informa que Filipe evangelizou toda a Samaria e eles eram batizados no nome do Senhor Jesus. Eles aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Mas a nenhum deles lhes fora dado o Espírito Santo, ou seja, a unção. Nenhum deles eram revestidos de poder. A Bíblia fala no versículo de número 14, versículo 15, 16 até o 17, que os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então nós vemos que os apóstolos, nesse caso Pedro e João, chegando para Samaria, a todos os salvos em Jesus que foram batizados por Filipe, era necessário que eles recebessem, fossem revestidos de poder. Então Pedro e João impuseram as mãos e oraram para que a unção do Espírito Santo, o revestimento de poder, visse sobre eles. Salvaguardando que nem todos ali, podemos afirmar que eram convertidos na totalidade, como o caso de Simão, o homem que era o mágico, que Pedro disse: arrepende-te. Então, neste caso, a unção do Espírito Santo é prioridade. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo também encontra uns discípulos. E quando o apóstolo Paulo encontra os discípulos, ele diz: vocês receberam o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem sabemos que há o Espírito Santo. Então a Bíblia nos informa aqui, Paulo pergunta: em quem vós sois batizados então? E eles disseram que somos batizados no batismo de João. Estou a falar de Atos capítulo 19. E depois a Bíblia fala aqui no versículo 3, no versículo 4, que mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Nós vemos que a prioridade dos crentes, dos salvos, depois de aceitar Jesus, eles precisavam do revestimento de poder. Por quê? Porque a igreja, ela não é estática, a igreja ela é dinâmica, a igreja tem uma tarefa de evangelizar o mundo, ganhar almas. E para ganhar almas não se ganha com palavras persuasivas normais. Deve ser em demonstração de poder. E essa demonstração de poder é através da unção do Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, o apóstolo Paulo diz que a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então nós vemos que a palavra de Deus, ela deve ser pregada, carregada da unção do Espírito Santo. Porque se ela for pregada sem a unção do Espírito Santo, ela se torna apenas uma letra normal, uma literatura, uma narração. Mas quando ela é carregada da unção do Espírito Santo, ela causa muito impacto na vida daqueles que ouvem a mensagem. Glorificado seja Jesus. Voltando no assunto sobre uma pessoa carregar a unção e não carregar a presença, e carregar a presença e não carregar a unção. A Bíblia fala no livro de Mateus, capítulo número 7, versículo 22, Jesus disse que muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vejamos o seguinte: esse texto muita gente usa para poder se defender quando se trata de homens que se desdobram no sobrenatural para dizer que são falsos profetas. Mas esse texto não se refere a falsos profetas. Esse texto se refere
há pessoas que carregam o poder de Deus, mas perderam a presença. Ao longo da caminhada, uma pessoa que é cheio do poder de Deus, cheio da unção do Espírito Santo, ele pode se meter em caminhos de pecado, em caminhos que vão deixar o Espírito de Deus triste. Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus que em vos habita. E quando a pessoa vai vivendo entristecendo o Espírito Santo ele pode cortar a amizade com essa pessoa. Como nós sabemos que a salvação ela pode ser perdida. Então o Espírito Santo pode não morar mais dentro da vida dessa pessoa. Mas o poder que essa pessoa carrega não lhe será tirado. Então, eles com esse mesmo poder vão continuar a fazer sinais. Eles vão continuar a fazer maravilhas, vão expulsar demônios, eles vão fazer grandes obras. O texto aqui nos informa que Jesus disse que apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Lembrando que quem pratica a iniquidade é aqueles que conhecem e não fazem. Nesse caso, atribui-se a pessoas crentes. Nós crentes, na pessoa de Jesus, nós cometemos pecado e é chamado também de iniquidade por nos conhecer. Então essas pessoas, uma hora andaram bem com o Senhor, mas depois eles, na caminhada, eles ofenderam o Senhor, ou seja, eles desistiram, eles se apostataram, eles esqueceram-se da amizade com o Senhor Espírito Santo, esqueceram-se de cultivar a sua salvação. E a partir dali eles perderam a presença, mas eles ficam com o poder. E muita gente pensa que, pelo facto do poder de Deus se manifestar na vida dele, Deus está aprovando a sua conduta de vida. Existe muita gente que está mergulhado no pecado, vive em pecados, vive em corrupção, ele vive em prostituição, ele vive em roubos, ou seja, em tráficos. Né? São pessoas que estão envolvidos em máfia, profetas, pastores, líderes que estão envolvidos com pessoas que estão em tráficos, eles oram e aí vão construindo até igrejas com dinheiros de tráfico. Mas essas pessoas quando oram expulsam mesmo o demônio, mas só que eles estão envolvidos com a iniquidade. E eles pensam que pelo facto do poder de Deus se manifestar, então Deus está na vida deles. É por esta causa que muitos naquele dia vão dizer em teu nome. Eles não fizeram esses milagres porque foram a casas escuras. Tem muita gente que não foi ao quimbandeiro, não foram os pais de santo, não foram buscar magia. Mas eles são homens cheios do poder de Deus. Mas eles são corrompidos, eles já perderam essa amizade com o Senhor. É por esta causa que muitos desses vão gritar naquele dia. Eles vão chorar naquele dia, vão dizer em teu nome nós fizemos isso. Jesus disse que apartai-vos de mim, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Por quê? Porque nós falamos da vez passada que quando quando nós chegamos a Deus, Ele perdoa os nossos pecados. E quando Ele perdoa os nossos pecados, nós somos nova criatura. E como nova criatura, é como que nós nunca cometemos nenhum pecado. Então para Deus nós somos justos, somos limpos. E se depois nós praticarmos obra de injustiça, a Bíblia fala no livro de Ezequiel que Deus não se lembrará das nossas obras de justiça. Então significa dizer que quando uma pessoa está na caminhada com Deus, se ele se apartar do caminho, então Deus esquece das suas obras. Ali então Deus, por sua vez, trata essa pessoa como um desconhecido. Aí é uma pessoa que Jesus nunca o conheceu, mas outra hora ele conheceu a Jesus. Ele se entregou, ele dobrou o joelho, aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Nós temos muitos exemplos de muitos líderes atualmente, muitos homens de Deus, que começaram bem na caminhada, mas ao longo do tempo depois se corromperam por política, por posição, por dinheiro, enfim. E eles se tornaram corrompidos, mas ainda assim eles expulsam demônio, mas ainda assim eles fazem milagres. E se eles não voltarem, não se arrependerem, eles vão dizer que Senhor, porque eles sabem na mente dele está que eles têm Jesus. Mas só que eles se esqueceram que Jesus já não está mais morando de dentro deles. E aí Jesus está fora, está dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Ainda assim, Jesus, pela sua misericórdia, o chama para o arrependimento. Então uma pessoa pode carregar o poder de Deus sem ter a presença. Porque o Espírito de Deus pode se apartar da vida dessa pessoa. Assim como Saul, nós vemos que Saul, ele fora ungido. Mas depois, o Espírito de Deus se apartou da vida dele.
Mas vejamos o seguinte, Saul mandou os soldados para irem pegar Davi. Os soldados chegaram no meio dos profetas e por causa da nuvem de glória naquele lugar, aqueles soldados também começaram a profetizar. Mas eles não eram ungidos, mas quando chegaram ali, através do meu, começaram a profetizar. Saul mandou mais outros soldados, mesma coisa. O próprio Saul foi, que o Espírito de Deus já não estava sobre ele, porque ele já não era mais ungido. Foi dado o reinado para Davi. O próprio Saul chegou lá no meio dos profetas e Saul também começou a profetizar. Mas Saul era alguém já rejeitado. Então nós vemos que se Saul, sendo rejeitado por Deus, poderia profetizar, e só se profetiza através do poder de Deus, então muita gente profetiza, faz obras, né, com o poder de Deus, mas sendo desclassificado. É simples assim. Meu Deus. Aleluia. Surya Kedople Fly. É por isso muitos desta geração, se eles não alinharem suas vidas, eles poderão continuar a fazer milagres, poderão continuar a fazer sinais e prodígios, mas vão chorar amargamente. Trarão muita gente ao trono de Deus, mas o próprio Deus os rejeitará. Eu quero terminar porque nós vamos dar sequência na sexta-feira, dizendo o seguinte: amado em Cristo Jesus, não despreze a unção do Espírito Santo. Busque a unção com todas as forças, porque ela é o meio para nós sobrevivermos numa geração corrompida. Só através do poder do Espírito Santo e com a presença de Deus, como um salvo, carregando a presença de Deus e cheio do Espírito Santo, você será alguém que vai marcar gerações. Para Deus levar você aonde Ele projetou, você precisa sujeitar a tua carne à servidão. 1 Coríntios 9, 27. Antes subjugo o meu corpo à servidão e reduzo a nada. Você precisa subjugar o teu corpo à servidão. Você precisa se subjugar para que quando pregarmos ao gentio não sejamos reprovados. A nossa carne tem que se sujeitar para que nós sejamos cheios do poder do Espírito Santo. Nós precisamos buscar, a nossa carne precisa queimar na presença, a nossa carne precisa queimar debaixo da unção de Deus, porque só assim é que os demônios vão nos respeitar, só assim é que as trevas vão nos respeitar, porque há uma onda de muitos que estarão se levantando, e nós poderemos ser confundidos, quem é verdadeiro e quem não é, mas se nós permanecermos no caminho, buscando a unção da forma correta, não andando através de pauzinho na cintura, não indo no caminho fácil, mas nós irmos no caminho do jejum, no caminho da consagração, no caminho da separação, no caminho da palavra, no caminho da santificação, Deus Ele vai fazer com que nós sejamos tão cheios do seu poder para impactar gerações. Aleluias. Eu termino aqui a minha mensagem no dia de hoje. E o desejo do meu coração é que você que está ouvindo esse áudio, não importa quem você é, como ninguém é maior que ninguém, e quem se sinta maior que seja o menor, é que a unção do meu Senhor impacte a sua vida, e que a partir do dia de hoje, que o meu Senhor te faça uma visita no seu quartinho, e que a tua oração que você vai fazer hoje seja diferente, e que o poder do meu Senhor se aperfeiçoe na tua vida para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém.